Zéu. Zéu. Raios dominadores. Zéu. Zéu duplo. Zéu duplo carpado mortal. Atenção, atenção. Entrem na live. Estou caído. Atenção, conexão terra. Dominando vocês. Vanderleia, Zéu. Já soltei meus raios dominadores até em Vanderleia. Todos dominados hoje. Árvore dominada, tudo dominado. Tchau. Espiões chegaram. Vocês espiões. Sempre que o Rodrigo entra, o pisco fica meio... Entendeu? Acho que o Rodrigo inibe o pisco. Totalmente. Nossa, pisco, você fez raios dominadores e me deixou cheio de pelo. Acho que eu vou fazer depilação no pisco. Pode deixar, que minha consulta tá chegando com o Dr. Tel e eu vou perguntar pra ele sobre a sua tireoide. Louca, né? Gente, tá muito quente. Essa é a nossa live, nossa aula, que eu tiro as dúvidas de vocês. Vocês têm que falar, me chama. Aí eu clico em vocês e vocês entram para tirar a sua dúvida, certo? Então, o negócio aqui é você falar, me chama. E aí, quando você fala, me chama, eu clico em você e você entra ao vivo. Tá? Esse é o negócio. Hoje temos pessoas novas aqui. Então, assim, e os novos de preferência. É livre hoje, viu? Hoje é o dia que vocês têm que aproveitar. Por quê? Porque é livre. Quando é um assunto determinado, não adianta vocês ficarem digitando outras coisas que não vai ter, entendeu? Então vamos lá. Tá apaixonada, Mônica? Já postou foto lá? É mesmo de apaixonar, né? Né, Pisco? Pisco não gosta de panetone. Você não gosta, né? Né, neném? Gente, ontem tava mó fresquinho e o Pisco saiu do quarto. Ele pediu pra dormir do lado de fora. Né, Pisco? Muito esquisito isso. Achei suspeita a sua atitude. Achei até que eu ia acordar na sala aqui, ia estar tudo destruído, mas... Então vamos lá. Tô esperando aqui a primeira dúvida. Hoje a nossa aula vai acabar mais cedo. Já avisei, ou seja, entrem logo e perguntem logo. Certo? Nossa, ó, meu cachorro faz tratamento de hipotireoidismo. Tô achando que o Pisco tem. Tô achando. Tô desconfiada. Oi, Sayonara. Tô achando que Pisco tem hipotireoidismo. Gente, cai muito pelo desse bicho. É impossível, ele deve ter alguma disfunção. E eu tô com medo, porque agora a árvore tá com os presentes na frente... E o Pisco, ele resolveu se intocar embaixo da árvore. Ele não faz nada pra árvore, mas esse negócio dele embaixo da árvore, não tô me sentindo confortável com isso. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa errada. Certo? Já começaram a fazer o pãozinho de vocês? O pãozinho da aula de quarta. Qual foi o pão que eu fiz quarta-feira? Ah, o pão do sanduíche. Esse final de semana rolam uns sanduíches bonitos, né? Vocês têm que fazer. Ai, tá feio isso aqui. Tá tudo uma bagunça aqui. Mas tá tudo certo. Vai pra lá. Casar. Então vamos lá. As vergonhas aí. Bom dia. Queria deixar meu fermento menos ácido. Cissa Domingues. Se você falar me chama, você entra e eu te ajudo. Certo? Mas você tem que entrar ao vivo para ter essa sua dúvida solucionada. Um fermento menos ácido. Só você falar, me chama, clico em você. Tô olhando o Pisco mesmo. Pode chamar você? Pisco, sai daí, cara.
O sanduíche. Já fez, Gabi? Tô olhando aqui. Caraca, hoje tá muito quente. Qual a diferença entre o panetone de chocolate e aquele que já temos no curso? Você diz o sabor extra? Muitas diferenças. A massa é outra. A massa é de chocolate. Vocês perceberam, né? Eu não gosto de chocotone. Chocotone é a massa tradicional com as gotas de chocolate, né? Eu detesto. Verdade, não gosto. E aí, se eu não gosto, eu não faço. É simples assim. Então, o do curso não é. O do curso é uma massa diferente. É uma massa com chocolate. E tem outras coisinhas também. Então, vamos lá. Cadê? Pode, Cissa. Vou chamar você então, Cissa. Eu não gosto de chocotone. Acho nada a ver, gente. Oi, Cissa, tudo bem? Tudo bem, novamente. Mas a sua dúvida é boa. Você quer deixar o fermento menos ácido, certo? Sim, Como é que, mais com gosto natural, né? como é que você alimenta hoje o seu fermento? É o 1, 2, 3. Mas você alimenta Mas mesmo assim, com que farinha você está sim, alimentando? não, eu estava só com a branca, mas aí eu fiz um pão, deixei muito pouco, 2 dias ele não ativou, alimentando. Ah, Aí eu voltei para integral, uma reforçada nele, e agora eu estou voltando novamente a botar branco aos poucos, para voltar o sabor mais natural. você viu que eu te perguntei logo? Porque a Aham. farinha integral, ela traz uma acidez natural dentro dela. Então, se Não, você, mas eu usei a branca. mas no seu A fermento, branca também tem. mas no seu fermento É, não tinha? não, não tinha, era só branca. Eu botei fermento agora, a farinha integral, porque eu quase que perco o fermento. Não sei o que houve, que deu uma bobeira, aí eu voltei a botar para reforçar, né? E Tá, depois eu mas olha vou só. já para branca. Você não tem necessidade de botar a farinha integral se o seu fermento estiver bom com só a farinha branca. Entende? Ele não subiu, não tive uns 3 dias, assim, eu não entendi, porque estava legal, estava bem forte, entendeu? E o que E foi porque eu aconteceu? deixei muito pouco, não sei se estava muito quente, não sei. Não sei te dizer. Você não sabe o que Ele, o meu aconteceu. crepe, porque eu tinha muito pouca, eu deixei muito pouca a reserva, né? Eu não sei, botei tudo normal, a mesma farinha, tudo certo, sabe? E eu já estou há mais de uns 3, 4 meses, né, fazendo. Então, ele sobe em 2 horas, no máximo. Ele aí não estava subindo. Você começou a deixar pouca quantidade de fermento? Eu deixei muito pouca de uma receita, eu não calculei bem. Então, quando eu tirei para fazer o pão, restou muito pouco. Eu acho que foi isso, eu Sim. acho. Não, pode ter certeza. Quando você deixou pouca, você demorou muito tempo para alimentar depois esse pouco? Não, foi o tempo de fazer autônico, deixar ali e ficar para voltar, entendeu? Não, Mas olha só. estava muito quente. Você fez seu pão. Sobrou pouco Sim, fermento. O que você fez com esse pouco isso. fermento? Eu alimentei novamente. Na Eu sempre sequência? faço isso. É. Que que, Assim, eu tirei, usei e sobrou. Nessa sobra, eu não descarto, porque a cenoura perdeu o fermento todo. Eu fui alimentando que, que ele acontece? para guardar. O que eu estou tentando entender é o seguinte: quanto tempo ficou essa pouca quantidade sem comer? Porque às vezes a gente tem Sem alimentar, que você isso. diz. Não, foi assim. Foi o tempo de misturar a farinha para o óleo, deixar ela quietinha e cuidar do fermento. Não foi Não, muito então. tempo. Então você tinha um pote. Vamos dizer, Sim. vamos fazer de conta. Você tinha um pote com 150, tá? Você não alimentou o pote todo. É isso que está nebuloso. Eu alimento, eu uso ele. Tá. Eu guardei aqui, ele ficou aqui, está na geladeira, eu vou alimentar novamente. Então, ele estava ficando muito acumulado, a sobra, né? Eu não calculei bem, eu gosto de calcular e deixar mais um pouco, né?
Aí fui alimentar e guardar. Nesse guardar, ele não subiu, entendeu? E você esperou? Por 2 dias. E você É, esperou? Primeiro, pode ser pouca quantidade, sim, tá? sim. Depois, Foi muito pouquinho. se ele está muito ácido, eu preciso saber se você costuma alimentar esse fermento com frequência. Como que Não, é? sim, eu fui todo dia. Todo Todo dia? dia. Então Uma vez. é seu paladar. Por É o quê? meu paladar, né? Porque olha só, a gente vai por eliminação. Se você falasse assim para mim, ele sempre tá com a farinha integral. Aí eu já ia pedir para você tirar. Então, não é É, farinha branca, tá bom. é branco. Eu alimento todo dia. Então, ele não tá ficando muito tempo sem comer, que é o que acaba trazendo também outro tipo de acidez. Ele acaba ficando meio avinagrado. Então, você fala para mim, não, ele tá alimentado todo dia, praticamente. Então, a gente já elimina isso. Então, o que que sobra? Sobra a sua percepção de sabor. Então, o que... Eu pensei, será que eu ponho muita farinha? Será que é isso? Não, é o que, Que é o que você né? acha. Porque o que que E eu não acontece? deixo ele cair, eu faço ele quando ele está no pico, né? Quando ele sobe. Assim que sobe, eu já utilizo, não deixo assim. E você está achando Ele o seu cresce pão dois. ácido? Você está achando o seu Eu pão ácido? E esse porque pão... a diferença, Ah, desculpa, eu fiz esse de forma, né? Aquele que você ensinou. Aí eu voltei pro, pro granulado, aham. né? O instantâneo. O sabor é muito mais no meu gosto, né? Eu gostei mais do granulado do que do natural. Noto que o natural é muito mais acentuado, entendeu? Então, Então é paladar. ele tem o gosto mesmo. E aí, o que que acontece? Por isso que eu falo que vocês têm que fazer de tudo e provar de tudo. Porque, olha só, pode ser que você também possa diminuir a quantidade do fermento. É o último Fermento, bota recurso. 20%. Por quê? Porque se você está colocando, por exemplo, 30% da sua receita e está sentindo ácido, 30% não é muito. Mas você diminui um pouquinho e prova. No final, o pão. Vai fazer 20, né? 20%. Não, você pode até diminuir, fazer 25. Não vai diminuindo tanto, porque vai demorar muito para fermentar. Que assim, Aí tem que deixar mais tempo fermentando, né? isso. Porque é mais lento. Então, diminuir o fermento. Aí você vai ter que fazer isso. Uma opção para você também, que muitas pessoas fazem, e vou te contar que muitas pessoas não gostam de falar que existe essa opção, mas é muito interessante, é você fazer uma fermentação mista. Por exemplo, você pega e reduz, você pode reduzir para 20, como você está querendo, e botar só um pouquinho do granulado. Só um pouquinho. O que é um Uma pitada, né? e não é uma pitada que você não vai medir. Se você tiver uma balancinha pequena, mede, bota 0,2. Tá vendo? Tá. Não chega nem a Entendi. meio, não chega nem a Tá. 0,5. Só uma pitadinha na massa do seu pão. Isso não está errado. Já ajuda. O que que você vai fazer? Você diminuiu o natural, você quer os benefícios do natural, só que para não ficar tão lento na sua rotina, você pode usar esse recurso, tá? E aí você prova e vê se no final ficou do seu gosto. Isso é um recurso também, mas eu deixaria ele bem para o final. Primeiro eu tentaria fazer com 25, fermentando mais tempo, e provaria. Por quê? Porque o que manda é o seu gosto no final das contas. Então, quanto mais você conseguir fazer com pão com muito tempo e que você goste no seu gosto, no seu paladar, é o que vale. Não adianta eu falar para você, tem que ser 100% levain, porque se você não gostar, você não vai fazer e não vai comer. E tem um detalhe, o gosto dele é mais acentuado no pão de forma do que quando você faz casca. Mesma receita, Sim, eu acho também. basicamente, Eu acho também. né? Eu acho. Aí eu gosto mais com casca, entendeu? Mas eu de forma mais prática, para fazer assim, o tempo todo. E eu não estava podendo pegar calor, muito que eu fiz catarata, né? Mas eu não conseguia deixar de fazer o pão. Aí, sabe, eu vou fazer de forma porque você não fica muito no calor, né? E aí é menos temperatura também na hora do forno, né? É mais prático. Dá para fazer o termômetro, ó, já chegou, né? Até que enfim, né? Uma hora chega. Né? O negócio é quando a gente não compra. Bonitinho. Você já ouviu o povo que reclama, mas nunca compra?
Aí não vai Mas não chegar foi bem. nem eu. Eu tentei 2 vezes e deu errado a compra, Eu sabe? lembro. Não sei o que eles fizeram. Botaram um número, quando fui ver, devolver, falando que o número era inexistente, porque entrou meu cartão de crédito no número da minha casa. Coisa do link, né? Lá. Do E preenchedor só, automático. eles só foram ver depois. Então, deu para você entender? Vamos recapitular. Olha só. Tá, A rotina do fermento interfere no sabor do pão. Então, isso gera sim. dúvida. Por quê? Porque você estava com uma rotina saudável. Então, não fica na dúvida, porque mesmo todo mundo falando que é gostoso, você não é obrigado a achar gostoso, né? Não é? Tipo, é o que eu falo, a minha filha não gosta de iogurte. Eu amo iogurte, tantas pessoas gostam de iogurte. Ela não é obrigada a gostar É. de iogurte. Então, assim, algumas coisas são particulares de cada um. E aí você vai manipular o tempo de fermentação, a quantidade do seu fermento e, por último, o estilo que você vai fermentar, que é a fermentação mista. Entendeu? Então, primeiro mexe na E o tempo quantidade. muda alguma coisa de fermentação ou é só observar? Não, você vai, Muda vai também? mudar. Acelera, né? Aí você vai ter que Acelera observar. mais. É que nem, olha, quer ver? É que nem quando a gente vai para um lugar, a gente vai para o mesmo lugar a pé, ou vai de bicicleta, Uhum. ou vai de carro. E tem lugar que a É. gente pode ir de carro, né? Mas São Paulo, eu posso ir a pé daqui do Rio, vai demorar bastante. Eu posso ir de bicicleta, vai demorar menos. De carro vai demorar menos ainda. E de avião vai ser muito rápido. Então é a mesma Uhum. coisa quando você está usando as quantidades e tipos de fermento. O natural é como se fosse a pé, certo? Uhum. Só que Certo. dependendo da quantidade e da temperatura, pode ser que ele vá mais rápido, tá? Quando você colocar Sim. um pouco de biológico, cuidado, pode virar um avião. Então precisa Uhum. Não, prestar, sim, isso precisa tem que prestar falar. atenção, certo? É isso que Eu não abandono, não. o natural é Você como se a gente estivesse a pé. E o outro é como se a gente estivesse de avião. E se a gente botar muito, vira um foguete, né? E não tem. tem que E o botar muito foguete. medo. E olha só, foguete não volta para trás. Não. É isso, Só vai para frente. exatamente. Então tem que lembrar disso. Se eu Não tem depender, retorno. não tem ré. Então o que acontece? Presta atenção porque usou o biológico é muito rápido às vezes, dependendo da temperatura. E quando você junta com o natural, ele potencializa, dependendo da força do seu fermento, certo? Então fica atenta a Maravilha, isso perfeito. e deixa para fazer esse Agora, teste. a manipulação também da massa é bem diferente quando você põe outras farinhas, né? Estou fazendo um blend de farinhas. Faz para testar, né? Integral, aí eu ponho um pouco de sêmola, ponho um pouco de centeio. Aí fica mais difícil de você manipular também, né? Então, estou trabalhando com a massa pilada, que é mais fácil um pouco, né, Isso aí. para trabalhar. E se você está sentindo que está muito ácido, a integral gera isso, tá? Então, Tem assim, farinha também. Isso então pode ter sido. você precisa pegar e colocar mais da branca, tá bom? Deu para entender? Percentual maior na branca, né? Isso. Faça Tá. seus Eu, testes, anota e deixa para fazer isso quando você estiver na sua casa. Porque aí você consegue ir lá sempre vigiar para marcar o eu tempo. só faço em casa mesmo. É porque tem gente que faz e vai para rua, tem gente que faz Ah, e vai não. dormir. Mas Não, aí não tem. como você vai trocar o mecanismo, deixa para fazer um dia que você está durante o dia todo que você vai conseguir olhar, em vez de dormir. Aí quando você anotar o Agora tá processo, difícil, né? O calor tá complicado fazer pão, né? Nesse Rio de Janeiro. é verdade. Tá muito. Mas conforme você for botando na geladeira, dá jeito. Tá bom, Cissa? É, Obrigada tá pela bom. sua dúvida, Obrigada, viu? tá? Beijinho para Tá. você. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tá. Viu como dá para aproveitar? Ó, são 3 soluções, viu? Você diminui a quantidade, você que acha ácido, alimenta mais frequência, com mais frequência. Se o seu fermento tem farinha integral, já precisa entender que isso traz esse sabor. Então, às vezes. E também tem que entender que vocês podem não gostar, podem achar que é ácido. Às vezes nem tá ácido, pelo que ela contou, não tá, mas para ela tá, certo? Vamos ver se teve outro aqui me chama. Aí eu vou subir. Quem tá. Ele está com vergonha. Quem está com vergonha? Pisco?
Certo? Vamos lá. Estou assando pão. Nossa, nossa, peraí. Esqueci o nome de você. Caraca, tá com tudo. Nossa, tá com tudo pronto e a batedeira pifou. Beatriz, já entendeu? Viu? Olha aqui, as pessoas estão falando. Por isso que eu não curto farinha integral. A minha sogra provavelmente também. Ai, olha só, Cissa, tem alguém falando aqui que se você usa a água do filtro, dependendo da época, pode ter colocado mais cloro e seu fermento do nada ficou. É verdade, eu não lembrei disso. Bem lembrado, Gabi. Bem lembrado. Vamos lá. Sabe o que eu acho? É muito engraçado, porque eu já li muitos livros de muitos autores. Engraçado que eles não tocam nessa questão do paladar, né? E aí, se é uma pessoa que está com muitas leituras, ela não acredita que é o paladar dela, sabia? Isso acontece. É como se todo mundo, é como se ninguém tivesse documentado uma coisa que é muito comum de acontecer, que é a sua percepção individual. Principalmente se você cresceu comendo outro tipo de padrão de sabor de pão. Isso na sua memória gustativa, você tem uma memória. Né? Todo mundo, quando nasce, tá zero. Conforme você vai provando as coisas, você vai tendo memória, tá? As suas papilas, tudo vai captando aquilo e vai tendo uma memória. Vocês sabiam que tem um limite para vocês captarem alguns sabores? Tem sabores que nem que você prove depois de uma determinada idade, você consegue codificar, né, no seu cérebro. Então, por isso que, assim, quando eu estudei isso, eu fiz questão de tudo que eu posso, eu ofereço para Maria Luísa, desde pequena. Então, a percepção de sabor dela, vamos dizer assim, se existisse uma cartela de sabores mental, ela tem muito, porque foi muito estimulado. Então, ela tem muitas referências no cérebro, é cerebral. Então, realmente, quando ela fala para mim que não gosta de um iogurte, eu tenho certeza que é paladar. Só que iogurte é uma coisa que a maioria de nós já comeu. Agora imagina o pão. Ela come desde cedo vários tipos de pão, com determinados tipos e níveis de acidez. A Maria Luísa come um pão de farinha 100% integral e ela não fala que o pão está ácido. Porque a percepção de sabor dela é diferente. Ela cresceu com outra, né, com outra oportunidade sensorial. Então, isso já também faz com que ela não sinta. Ela e várias outras crianças. Tem muitas crianças que comem coisas, comem chocolate 70%. Na minha época, não tinha chocolate 70% para minha mãe me dar. Não era uma opção da minha realidade. Logo, quando eu comecei a comer, eu achava que faltava açúcar. Eu achava que era amargo, mesmo se fosse um chocolate de boa qualidade. Então, quem já fez aí esse exercício? Né? Tem tanta gente que fala assim, ai, chocolate meio amargo, chocolate amargo. O chocolate não é amargo. É a nossa percepção, dependendo da nossa época, que faz com que a gente fale isso em relação ao chocolate. Então, isso acontece com o pão. Daqui a muitos anos, as pessoas não vão ter mais essa percepção, porque elas vão ser tão expostas a pães de fermentação natural que isso vai estar na cartela já de memória de sabor. Vocês entendem? Então, vamos lá. Quem tem... Vamos lá. Bom dia. Mínimo para alimentar. Seu cabelo tá lindo, vocês acharam? Fiz nada. Só penteei. Tá? Deixa eu ver aqui. Quero. Vamos lá.
Já coloquei da geladeira. Falem lá a dúvida. Minha filha tem 16 anos. Deixa eu ver se outra pessoa chamou, Jorge. George, né? Eu acho que eu já chamei você, George. Não chamei? Certo? Me fala aí a sua dúvida. Quero ver tudo, mas eu estou dando preferência para a dúvida. Certo? A Sônia. Foi a Sônia que chamou. Deixa eu chamar a Sônia aqui. Sônia, eu vou chamar você. Você nem quis café, né, Vanderlei? Vanderlei me traiu. Foi lá na minha sogra primeiro. Não tomou meu café, não comeu meu pão. Cadê a Sônia? Sônia Regino. Conectando com Sônia. Vamos lá. Sônia, vai para algum lugar que a sua internet pegue. Olha só, eu falei para vocês que eu estou querendo fazer uma aula onde vocês possam entrar e mostrar a massa do pão de vocês. Vocês têm que falar se vocês querem. Sônia não está conseguindo participar. Aí a galera está dizendo que a Sônia não consegue participar, a galera aqui do Instagram. Então vamos ver o Jorge. Jorge, você tem uma dúvida? Vou chamar você. Conectando com o Jorge. Oi, Jorge, tudo bom? Oi, Nanda, bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Me fala aí a sua dúvida. E de onde é que você é? Que eu já esqueci. Então, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu te acompanho aí já tem uns 3 anos. Nossa, Jorge, você é antigo. Sim, sou múmia. Totalmente. Fale aí. Total. Então, eu tô fazendo... Não tô mais boazinha? Tá. Tá mesmo. E o povo não reclama? O povo é chato, não é, Jorge? Ah, não, muito chato. Não é? Não tem necessidade de reclamar, não. Você lembra Tem quando que eu olhar era pra bruxa? si mesmo e reclamar de si próprio, né? Você lembra quando eu era bruxa de 71, com cabelo grande? Lembro, cabelão grandão. Não é? Tá vendo? Naquela época eu nem respondia a dúvida de cada um, né? Não respondia. Me fala aí. Então, é o seguinte, esse ano, por causa da pandemia, eu resolvi fazer pães em casa, né? E te acompanhando, resolvi criar o meu fermento e tudo mais. Deu super certo. Eu tô com uns pães aqui assados, olha. Olha aí. Que eu assei hoje, tá vendo? Esse é 20% integral, mas a minha pestana fica muito pequena. E esse aqui é de damasco com gorgonzola, tá vendo? Mas é muito chique, né? Fica bonito, sabe? Dá uma casquinha super fina. Eu não sei se o que eu tô fazendo. Se tá fermentando muito, se eu tô deixando passar a fermentação, que ele não dá uma pestana bonita. Olha. Ou se eu tô cortando mal. Então, você já me acompanha há bastante tempo. Então, você quase já sabe o que eu vou te falar, provavelmente. Podem ser muitas coisas dentro do seu processo. Eu sei que a gente quer, porque a gente, quando começa a fazer, a gente imagina aquele pão no final, né? Com a orelha levantada, com a pestana, né? E assim, o importante é você saber como está esse miolo. Esse miolo está bom?
Bom, ele dá os alvéolos bons, grandes, o miolo tá aberto. Então, Ele, assim, eu gosto muito, assim, eu só queria, assim, dar uma aparência melhor. Eu acho bonito também, assim, tudo que eu faço eu acho bonito. isso é O muito miolo tá... importante também. Tipo, dane-se o bolso. Isso. Muito importante. É, porque na internet a gente vê muito, assim, muita coisa, os pães muito bem elaborados, muito bonito, com pestana bonito, mas a gente tem que ver a nossa realidade, né? O que a gente Às consegue vezes, fazer para às nós, né? Pois é, às vezes não dá, mas é por quê? Porque você não falou, agora na pandemia estou fazendo. Vamos fazer de conta que tem um ano. É muito Uhum. recente para você se cobrar. Quanto tempo será que tem aquela foto do. Quanto tempo que a pessoa demorou para Sim. aquele pão da foto que a gente vê? Ela não te conta, né? É isso aí. Não, Pois é, demora às vezes muito tempo. Então, olha só, o verdade. que acontece? Se o seu miolo está bom, você poderia diminuir só um pouquinho o tempo de fermentação. Ah, eu tô achando que é isso, porque eu fermento na minha geladeira, deixo ela ligada, enquanto eu tô fazendo as dobras, produzindo, eu deixo ela no médio. Quando eu vou pôr o pão na geladeira com plástico, eu desligo ela. Então, deixo ela a noite inteira desligada, só com aquela refrigeração de dentro. Mas você Aí tem um ontem, termômetro? pois é, eu tinha um termômetro aqui dentro do forno de cabinho e tal, só que ele parou de funcionar. Eu ia colocar ele dentro da geladeira para mensurar a temperatura da geladeira, né? Que é muito importante, Qual né? o termômetro que você está usando hoje? Me conta. Hoje é esse daqui, ó. Eu adaptei esse daqui no meu forno, Tá. dentro do forno. E para E eu massa? tenho. Ah, então, eu não estou mensurando a massa. Ah, que bonito, Ju, que bonito. Que bonito. Ó, você não é Você mais dá as múmia. dicas e a gente não faz. Não é múmia. Você vai hoje, quando você desligar essa aula, você vai procurar um termômetro para você, É certo? aqueles de laser, né? De apontar para Pois massa. é. Ó, o que couber no seu bolso, ou aquele de Uhum. espeto ou de pistola, Zéon. Você Sim, precisa. Porque o que é acontece? verdade. Esse de pistola, eu vou te falar uma coisa. Às vezes pode parecer que é mais caro, mas Uhum. sabe o que você pode fazer? Você pode pegar um copo com água, botar na sua geladeira e apontar a pistola para lá para você ver a temperatura que está. Massa, Então você já massa vai mesmo. ter, entre aspas, um quebra-galho para saber a temperatura da sua geladeira. E você também usa Sim, para ver a temperatura da sua massa. Porque às vezes a sua massa está entrando na sua geladeira muito fermentada e aí você não tem o controle e está passando essa massa. é Então, isso. Porque hoje, quando eu peguei a massa na geladeira, ela já tava, passou o banetom um pouquinho. Sabe? Um e pouquinho. você sabe os seus parâmetros. Não sou nem Sim, com eu, certeza. não é a Conceição, não é a Vanderlei, não é Sim, ninguém, é você. Então você com vai certeza. com o seu olho e com o seu caderno, munido do termômetro, ver a temperatura que está essa massa, anotar quanto tempo fermentou. E aí você vai Sim. cortar e assar. Aí você vai ver como é que ficou a pestana. Vou diminuir um pouco mais o tempo. Quando você faz vários pães, você consegue, às vezes, resolver esse problema em um dia. Porque Uhum. se você tem muitos pães, Eu faço todo dia. olha só o que você vai fazer. Faz de conta que você tem 8 pães. Uhum. Você tem 8 tentativas de tempo diferente. Você só vai ter Uhum. que assar um de cada vez em tempos diferentes para observar quem ficou melhor, entendeu? Entendi. Você E pode anotar usar. os parâmetros, né? Pois Tem que é, anotar. eu vou te dar. Por que eu estou te falando isso? Eu recebi uma pergunta outro dia de uma aluna que, assim, lá no curso tem o panetone. E o panetone rende em Uhum. 3 panetones. E aí a Uhum. pessoa estava com medo do tempo de fermentação. Eu falei, minha menina, dá 3 panetones. Assa cada um num tempo diferente. É a melhor receita. Quando você tem várias É, unidades, você pode se dar o luxo de assar uma em cada momento para você descobrir mais rápido qual o melhor tempo de fermentação. é verdade, eu tenho que ficar ligada nisso, é no tempo de fermentação. Você acha que a pestana também pode estar, pode ser por causa disso também, que eu estou deixando fermentar muito, ele está chegando no máximo, aí ele vai abrir pouco mesmo, né? Sim, Ou porque ele já não? não tem força. Sim. Ele já não Uhum. tem força. Fora Ah, tá tão isso, cheiroso. fora isso, fora isso, você precisa ajustar também, depois disso, a temperatura do seu forno. Então, se você Uhum. tem vários pães, isso também é um processo que você vai conseguir fazer rápido.
Você já, Sim, primeiro ajusta o tempo. Respondeu com o tempo? Ok. Depois você ajusta a temperatura. Porque se tiver muito quente, o pão vai selar e ele não vai conseguir rasgar e fazer a pestana. Então você sim. depois observa isso. Mas não é esse o seu problema, tá? Eu já olhei seu É, pão. não. O problema é o tempo de fermentação mesmo. Tá? É, você acertou. Ele estava bem grande. Esses dias aqui na cidade está muito calor. Muito calor mesmo para Então trabalhar as compre um dobras. termômetro já, tá? Não quero ver você sem termômetro, tá? Pode deixar. Compre o termômetro, porque isso vai fazer você ter o resultado estético que você precisa, tá bom? Ah, beleza. Obrigado, viu, Um Nanda? beijão para você. Você. Obrigada. Tchau, Bom tchau. Boa dia. Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau. Viu, gente? Sempre é bom falar do termômetro, tá? Eu também achei muito bonito, Alice. Falta só uma pitadinha, né? É porque ele tá exigente, mas ele sabe que tá bonito, né? Olha só, quando vocês vão fazendo, às vezes, ó, ele tinha termômetro. Aconteceu alguma coisa com o termômetro dele que ele falou, né? E aí ele não botou. Então, é assim, você acha que você sabe, mas você não sabe. O médico, mesmo que ele esteja com 137 anos, ele vai enfiar um termômetro para ver a temperatura da pessoa. Ele não vai ficar tentando adivinhar, certo? Por mais experiente que seja, ele não tem esse poder. Então, vocês não podem achar que o termômetro é indispensável, que vocês já sabem a temperatura do pão, que você não precisa medir a temperatura. Você sempre vai precisar medir a temperatura, né? O paciente com febre, você sempre vai querer saber qual é a febre que ele está. Então, o pão também, a massa do pão também, a temperatura das coisas também. Isso ajuda muito vocês, tá? E você está de parabéns, viu, Jorge? George, né? Tô falando Jorge, não é Jorge, é George. Eu adoro falar errado o nome das pessoas. Não é vergonha, né, Vanderleia? É vergonha. Eu nunca errei o nome da... Eu nunca errei seu nome, Vanderleia. Tá vendo? É porque vocês têm nome que me confunde, gente. As Marianas eu chamo de tudo. Gente, o que é isso? Ai, o maluco. Maluco na rua, gente. É um maluquinho, tadinho. Já sei até quem é. Já não consigo mais gostar tanto de chocolate ao leite. Pois é, não é? Vocês entenderam pelo exemplo que eu dei? O chocolate é um bom exemplo para vocês terem esse parâmetro de sabor que vocês vão construindo. Quando vocês tiram açúcar do café, o que mais? Deixa eu lembrar. Acho que tudo depende do que vocês comem, né, gente? A primeira vez que eu comi rúcula na minha vida, eu achei muito amargo. Por quê? Porque a única folha que eu comia era a alface, a selga, e essas folhas não tem amargor. A rúcula tem. Aí a primeira... Vanderléia não gosta de rúcula, né? Por que você não gosta de rúcula? Não sei. Porque você acha amargo, deve ser. Entendeu? Outro dia eu botei rúcula aqui na sala. Sempre que eu boto, eu esqueço. Aí depois, agora eu já tô lembrando que ela não gosta. Entendeu? Então, assim... Aí, ó, eu também não gosto daquela castanha que cozinha. Detesto. Só o cheiro me enjoa já. Detesto, não gosto. Vocês entendem? Então, olha só. Hoje, muitas coisas importantes. Hoje, vocês viram como que o paladar de vocês interfere, sim. Então, muitas vezes, vocês estão com todo o mecanismo correto na alimentação do fermento. E ninguém fala sobre isso, de verdade, ninguém fala. Então, vocês têm que confiar no paladar de vocês. Paladar é uma coisa muito individual. E aí, eu dei várias opções, até uma sugestão de fermentação mista, tá? Abram o coração para fermentação mista, porque é muito interessante. Depois, vocês viram na dúvida dele como que o termômetro e o tempo de fermentação interferem. Mas que mesmo assim, você tem que olhar para a sua realidade, para o seu pão. Assim, às vezes você faz um pão que ficou errado, mas é melhor você ter aquele pão que ficou errado do que você não ter nada. O sujeito lá que não tem nada, ele não tem nada, gente. É o que o Rodrigo fala para mim, metade de 0 é 0, né? Então, melhor metade de 1, né, é meio. Então, melhor você ter alguma coisa do que você não ter, que você está no processo de aprendizado. Né? Aos poucos vocês vão fazendo, certo? Entre na aula do YouTube, que ainda está disponível, lá no Nanda Benites, né? Quem nunca assistiu nenhuma aula prática, é uma boa oportunidade, tá?
As aulas do Padaria da Nanda, volume 1 e volume 2, são tipo aquelas aulas do YouTube, só que elas têm o material escrito e o PDF, tá? E aí esses dois cursos, eles estão abertos todo dia, tipo, você só clicar e comprar. O Panifix não, tá? Porque eu vi aqui que a pessoa pergunta para mim, tá bom? Então, olha, vou salvar nossa aula. Hoje a nossa aula acaba mais cedo, porque eu tenho um evento para participar. E aí, olha só, vocês escrevam as dúvidas nas caixinhas que eu vou pedir, certo? E vamos ver se a gente muda um dos temas das aulas, para vocês terem uma aula que vocês entrem com o pão. Vocês viram como é que é legal ver o pão? Ele me mostrou o pão, é muito mais eficiente para algumas dúvidas e serve de exemplo para você ver. Então, assim, eu quero um dia na semana que só entre alguém que tem um pão para mostrar. Porque aí a gente pode conversar sobre aquilo que a gente está vendo, certo? E aí fica uma aula com outra dinâmica, para vocês aproveitarem com um exemplo visual, tá bom?